No próximo dia 1º de agosto, tem início uma nova era para as farmácias brasileiras. Esse parece ser o assunto do momento no Varejo Farma. Atualizando a RDC 786, a Anvisa autorizou a realização de mais de 40 testes clínicos rápidos de diagnóstico nas farmácias, o que consagra o conceito desses estabelecimentos hoje como postos avançados de serviço de saúde, como foi demonstrado sobejamente na pandemia de Covid-19. Na prática, nossas 90 mil farmácias instaladas em cerca de 99% de nossos municípios formarão uma rede de laboratórios práticos e eficientes para o diagnóstico de uma série de patologias. Mas quem é que vai municiar as farmácias com esses testes? Nós vamos conversar com Fernando Marinheiro, experiente executivo da indústria farmacêutica, hoje diretor comercial e de marketing da Med Levinson, a maior fabricante desses testes rápidos, com sua linha MedTest. Nós vamos testá-lo rapidamente sobre essa nova fase do nosso sistema de saúde. Bem-vindo à BC Pharma, Fernando Marinheiro. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade da gente estar conversando novamente. Para mim é um grande prazer, para a Medlev isso é um prazer imenso poder estar conversando com a BC Farma. Maravilha. Para começar, Fernando, como é que você viu essa resolução da Anvisa permitindo esse grande avanço das farmácias, né? Que poucas faziam poucos exames, agora, se quiserem se prepararem, farão mais de 40 exames. Foi um grande avanço também para a Mary Levinson? Olha só, Celso, a Medlevson ela já vem trabalhando com essa linha de testes há um bom tempo. A Medlevson ela foi precursora do teste rápido para a Covid, né? Então foi um grande parceiro da nossa população para testagem de Covid nas farmácias, que eu acho que foi um grande pontapé inicial para que isso começasse, né, a ser discutido com mais profundidade e chegássemos agora nessa RDC que aprova a liberação de testes rápidos em farmácia de forma bastante importante, né? Para a Med Levinson, isso eu acho que é a melhor coisa que poderia acontecer, porque a Med Levinson, Celso, ela está focada em prevenção. A prevenção, no nosso ponto de vista, é a melhor forma de se tratar a saúde. E o teste rápido, ele tem um papel bastante importante com relação a isso, entende? Agora, me colocando no papel de um dono de farmácia que não ofereço ainda teste nenhum, mas eu quero entrar nessa nova era, minha farmácia vai se transformar. O que eu devo fazer? Qual é a minha iniciativa inicial? Veja, a RDC ela deve ser publicada, deve entrar em vigor, na verdade, em 1º de agosto. As normativas para isso elas estão ainda acontecendo e a gente tem a gente tem que nos adequar, na verdade, as farmácias têm que se adequar a algumas situações para que consiga e possa, na verdade, né, pela uma questão regulatória, fazer esses testes. É coisa simples, não é nada muito complicado, não. Eu tenho certeza que grande parte das farmácias do nosso país vão ter condições de fazer essas adequações para poder fazer os testes da farmácia, Celso. Você já consegue prever quais serão os testes mais populares em farmácias? Que as pessoas vão mais procurar? É uma boa pergunta, né? Por incrível que pareça, o teste de Covid ele ainda continua sendo, né, procurado nas farmácias em função de doenças respiratórias. Agora a gente começa a entrar numa época sazonal de inverno e é natural que a gripe venha acontecer e todo mundo ainda tem receios, né, sobre como está a relação com a Covid. Então, saber se é Covid ou se é uma gripe, se é uma influenza, né? Isso é uma curiosidade, na verdade, uma necessidade da população para saber como conduzir o tratamento para isso. Então, veja, a gente, para as doenças respiratórias, a gente deve ter uma recorrência grande, tem influenza, a gente tem o teste que é o próprio Covid, a gente tem doença cincinal, né, que esse é interessante, uma doença respiratória que leva a muitas internações, a gente tem um teste também para diagnosticar isso. E assim como o dengue, por exemplo, esse mês que passou, né, nós tivemos a oportunidade de participar junto à população, né, numa testagem grande de dengue, porque o próprio momento, a sazonalidade, faz essa recorrência para que as pessoas busquem, dentro dos sintomas que estão sentindo, saber se realmente é isso que acontece.
ainda sendo utilizado em laboratórios, porque os nossos testes, Celso, a gente hoje comercializa para laboratórios, né? A gente tem 46 tipos de testes que são utilizados ainda em laboratórios. A gente chama de point of care, é um teste de triagem, é onde tudo começa, é onde a gente começa a questão do diagnóstico. E vocês vão poder fornecer para as farmácias agora. Vocês estão autorizados, 1º de agosto, já vai ser um novo canal de comercialização. Exatamente, Celso. E veja que coisa boa, Celso. Um pequeno exemplo, e muito importante a propósito. Nós temos o teste rápido para PSA. PSA identifica Próstata. se o homem, exatamente, se o homem tem, né, ou pode vir a ter um câncer de próstata. E não sei se você sabia, mas no Brasil, né, o ano passado morreram 44 homens por dia de câncer de próstata. E a melhor forma de tratar um câncer, seja ele de próstata ou qualquer outro, Prevenção, é a detecção prevenção. precoce. É. Exatamente. E aí o teste entra para tudo isso, né? Para tratar a prevenção. E agora o teste na farmácia, a gente consegue levar a prevenção com um acesso, né? Porque hoje a nossa grande dificuldade na saúde, uma das, é o acesso. Imagine que a gente tem mais de 85 mil farmácias, então a nossa população vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais fácil, né? Rápida e econômica, né? Eu tenho certeza que a gente vai diminuir bastante esses índices de mortalidade de PSA, por exemplo. Você citou o PSA, que para nós homens é um teste fundamental, é obrigatório, Isso, né? Já fiz isso, 3, 4, 5 vezes. Às vezes há até variações de resultado, mas às vezes você está com uma prostatite, aumentou. Hoje já não é um valor absoluto, mas é um valor exato, inicial muito importante. exato. Né? O homem, se tiver com mais de 10, já é altamente suspeito. Agora, como é que uma farmácia que nunca ofereceu esse teste vai poder passar a oferecer? Ela tem que procurar vocês, ou seus representantes, ou qualquer outro fabricante, para comprar especificamente esse teste ou outros testes? Como é que vai funcionar isso? O Celso, é assim, né? A nossa linha de produtos e, lógico, os nossos medtests, eles estão, né, nas principais distribuidoras e, lógico, a gente também consegue fazer um fornecimento direto. E o primeiro passo daquelas farmácias que estão começando dentro disso, né, é se adequar a essa questão regulatória para que consiga fazer os testes, mas certamente a Med Levison ela está à disposição, né, de todas as farmácias para poder fazer ou suprir a necessidade desses testes que virão em frente. E além disso, a gente tem um time aqui preparado com todas as informações necessárias para como a farmácia deve conduzir o seu dia a dia, né, como ela deve se portar, como ela deve fazer esses testes. Então, a gente está preparado tanto para suprir, né, na parte de suprimento de fornecer o teste, assim como também fornecer informação e fazer com que a farmácia se torne ou fique preparada. A Medlabson, como pioneira e como uma das grandes entregadoras de teste desse modelo, que são os point of care, a gente está à disposição de todas as farmácias. Vocês vão Porque fornecer também, vão fornecer também uma assessoria regulatória? exatamente, né? Estamos à disposição, inclusive, para isso. Porque, veja, tem assim, né? E agora surgem muitas dúvidas em função do tema. O teste que está habilitado a ser feito em farmácias é um teste no caráter de triagem, né? Você mencionou muito bem a questão do PSA, da nossa rotina como homem. Então, veja, a farmácia ela tem esse papel de fazer esse teste e fazer a triagem da população. Isso não invalida, né? Na verdade, uma vez identificado qualquer tipo de alteração, que a pessoa, né, que o homem, no caso do PSA, vá buscar um médico para poder fazer as interpretações devidas e fazer algo mais rebuscado, se assim necessário, para poder avançar, inclusive, nos tratamentos. Então, o papel de triagem, que é o papel que esse teste vai ter, né, ele, como disse, é o acesso à prevenção, que é o melhor que a gente pode fazer com Mas elas. as vendas desses testes em farmácias não tem que ser sob prescrição sempre? Prescrição Não, médica? Não, não não serão. necessariamente, não. Eu posso chegar, quero fazer um PSA, é isso? Exatamente, né? A população vai ter acesso, até por isso que ela tem um caráter de triagem, ela não tem um caráter, né, de laudagem, né? Então você não sai de lá com um diagnóstico fechado.
Você sai de lá. Até porque o médico dificilmente faria uma prescrição para a farmácia, né? Em geral, ela Exatamente. já tem convênio com laboratórios e tal, e costumam pedir um exame mais completo, não pedem um teste só, né? Pedem vários testes. Exatamente. Então, essa triagem é fundamental no processo de detecção de doenças, né? E vai até poupar muitos gastos, né? Presumo que o Não gasto em tenha, farmácia seja inferior ao gasto em laboratório, né? não O que tenha você dúvida, acha? né? O custo vai ser mais acessível, certamente, tanto dos testes. E aí, falando em gasto, isso traz uma economicidade, né, para a nossa população muito grande, Sem nas dúvida. prevenções de internação, né, na forma como você fazer um tratamento de forma antecipada, preventiva. Eu acho que a nossa saúde, e quando a gente fala de saúde, sempre o que vem em contrapartida é que falta recurso financeiro para que o nosso povo brasileiro tenha uma saúde Sem adequada. dúvida. E, na verdade, falta gestão, né? E, na verdade, falta acesso. Então, eu acho que o Falta tudo. Medtech, os testes vão contribuir de forma importante para a gente conseguir encaixar tudo isso, entendeu, Celso? Agora, no ponto de vista prático, eu chego lá para pedir um teste de PSA. Eu dou o meu braço, aliás, a mão, né, para colher no dedo, geralmente é essa, com a punção, né, que é mais prática, ou estou enganado, é assim que se colhe o Uma material? boa pergunta, Celso. O que foi aprovado nas farmácias, inclusive isso é uma das coisas que já fazem parte da questão regulatória, são testes que possam ser feitos através, né, de uma gota de sangue ou através, de um swab, né, que é aquele cotonete que você Ah, passa no sim, nariz, na sim, sim, garganta. sim, sim. Somente isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um teste de sangue oculto. Esse teste também é muito importante. A gente tem um trabalho grande com o município para isso. O sangue oculto, Celso, ele identifica a presença de sangue nas fezes, que pode Câncer de ser uma cólon, predisposição a um câncer de intestino, alguma coisa sim, assim, né? Só que esse tipo de teste não vai poder ser feito na farmácia, porque para isso, né, deveria precisa ter das fezes. fezes, é. Exatamente. Então, na farmácia vai poder ser feito aqueles que poderão ser feitos através, né, do point of care, que é o furadinha do dedo, né, ou aquela passada de cotonete, vamos chamar assim, um Para swab. exames que permitem fazer pela saliva, né? Agora, Exatamente. ainda do ponto de vista prático, né? Eu faço o teste, eu faço fazem a punção, colhem o meu material, eu fico esperando na farmácia o resultado. Exatamente. E assim, né, o nome teste rápido não é à toa. Não é à toa. Em até 15 minutos, né, normalmente você consegue ter o resultado desse teste. Ele não é um teste quantitativo, né? Aliás, ele é qualitativo, ele é quantitativo. É, E assim você consegue identificar, mais uma vez, com relação à triagem, se você tem à disposição ou tem essa patologia ou não, né? E aí, para uma situação mais rebuscada, onde você tem uma necessidade de ir no detalhe, aí você vai ter que procurar o seu médico, você vai ter que ir no laboratório, e é um outro tipo de teste que deve ser realizado. Então, esse é o caminho. A pessoa recebe o resultado, vem no papel, com números, cada teste tem seus números, tem seus limites, é isso? Exatamente. Parece com laudo, um laudozinho. Esse teste rápido, normalmente, né, como, né, quando disse é qualitativo, ele diz se sim ou se não. Ele não diz, por exemplo, qual é o nível que você tem de um PSA, por exemplo, esse nível ele não vai te trazer, mas ele vai te trazer se está alterado e a partir daí você busca um Ah, ele não diagnóstico dá o número, não dá mais a preciso. medida. Não. É. Uma outra coisa, e outro teste que eu acho que vai ser bastante recorrente nas farmácias é o de colesterol, Celso, Ah, que sim. hoje o que a gente tem de dislipidemia, né, É, glicemia também, né? glicemia também. Então a gente vai ter Também do isso. glicemia fala que só está alterada e não dá as medidas? Não dá No as caso medidas. de glicemia, esse é até um pouco Sim, mais preciso, que o glicosímetro ele consegue, né, claro. tirar algo até um pouco mais preciso. Inclusive, a Mad Levinson ela é a segunda maior importadora dessas tiras que fazem Sim. esse teste de glicemia, né? É o nosso principal produto aqui. A gente cuida muito do diabético também. E também isso, né? Isso já está, na verdade, através de aparelhos, isso já é uma outra coisa. Mas o de colesterol, por exemplo, que não é tão comum, a gente vai conseguir também fazer isso na farmácia
e ter alguns níveis de colesterol alterados para a gente buscar também alguma coisa para a nossa saúde. Olha, eu nunca vi um teste desse na mão, nunca vi. Como é que é? Um envelopezinho, É todos um são iguais, o envelopezinho, tamanho é o Celso. mesmo para todos. Você tem Ó, aí? esse aqui, Celso, Sim, não sei se você consegue ver, é o nosso teste para claro. dentro, Sim, sim. Quantos né? são? Para dentro. 150 em cada caixa? Aqui tem 25 dentro 25, dessa caixa, certo. né? E a gente tem caixas com 10 também. Sim, sim. Então, isso vem aqui dentro, ó. Tá vendo? E o farmacêutico, que deve ser o profissional encarregado disso, ele Essencialmente, colhe essa porção. essencialmente, Uhum. toda farmácia, Celso, tem um farmacêutico responsável, né? Então, veja, é algo muito simples para se fazer, né? Não tem muita coisa, A não tem muita porção é feita ciência, com né? Não tem isso, você muita colhe o sangue aí. tecnologia. Aham. É, E você e coloca o sangue dentro do próprio kitzinho. exatamente, você vai colocar aqui, né, junto com a solução, e aí ele vai entender se isso reage ou não com essa Mas como é solução. que ele avisa isso? Como é que ele transforma isso em Ele vai informação? trazer linhas para você, né? Se você está positivo ou negativo. É o que eu disse para você, o teste rápido tem essa característica de sim ou de não. Então aqui ele vai conseguir fazer isso de uma Você não forma vai ter bastante. números de nada. Números Não, nenhum. Nem de não. glicemia, que você falou. O de glicemia é feito através de um outro aparelho que é o glicosímetro, né? Esse, inclusive, para quem é diabético, e aí o médico recomenda e prescreve. Isso tem até os municípios, normalmente, inclusive, subsidiam esse tipo de aparelho, porque se o diabético não faz esse controle, ele pode entrar em óbito, né? Mas esse é um outro tipo de teste, e esse já acontece de forma, inclusive, em casa, né? O diabético, ele fica fazendo a medição dele o tempo todo para poder controlar os níveis glicêmicos dele, né, Celso? Todos os testes que vocês produzem, eles são 40, em torno de 40 testes, todos vêm nessa apresentação, A maior parte deles vem assim, né? assim. Quase todos. E uma das coisas importantes é justamente a curacidade, né? O MedTest, a MedLevison, ela tem reconhecidamente, né, testes de qualidade indiscutível, porque isso é bastante importante, né? Porque, veja, mesmo sendo um diagnóstico a nível de triagem, é importante a qualidade desse resultado da triagem para que você dê sequência, entendeu? Então, a gente garante a qualidade e os profissionais de saúde, mais do que nós, garantem também a qualidade dos nossos testes, Celso. Aliás, pela sua experiência já nesse campo, Fernando, você acredita que não há resistência entre os médicos com relação a esses testes? Ao contrário, né? Eu acho que como ele vem com relação ao nível de triagem e não como uma forma conclusiva, isso para o médico é bastante interessante porque o paciente, né, ou a população, quem não sabe, ele vai conseguir ter acesso a se ele precisa e aí assim que ele consegue identificar isso, ele vai buscar um apoio, né, aí de profissional, ele vai buscar o médico e o médico vai conseguir de forma precoce, que para o médico é excelente. Quanto antes ele começar a tratar algumas patologias, o resultado final é muito melhor, é muito Ora, mais positivo, né? Então, o bom, médico vai, com certeza, apoiar bastante esse movimento. voltando para o dia a dia da coisa, né? Você acha que as farmácias sabem o que encomendar para a Medlev, por exemplo, em termos de teste? Tem os 50 opções. Eu não vou ter os 50, não. Não vou ter, Bom, eu não vou ter um hormônio luteinizante. Não vou ter, talvez não vou ter isso. Não vou ter, talvez, o próprio sangue oculto você um não teria, check-up, porque tem essas. um check-up de anticorpos pós-Covid, sei lá. Quer ver o que mais que eu tenho aqui? Esse eu já Teste de tenho. proteína C reativa, É, mineiro D. essencialmente, o que deve acontecer nas farmácias, Celso, né, que vão ter uma recorrência maior, a gente acredita que seja, por exemplo, dengue, chikungunya, né, que são testes de Das sazonamento. doenças mais frequentes, né? Isso, influenza, né, que é um tipo de Sem gripe dúvida. importante a Tenho gente aqui a considerar. avaliação do controle de asma. Você acha que isso é um teste para o dia a dia? Eu acho que esse é um teste importante, né, porque todos esses testes relacionados à doença respiratória, a gente Sim. acredita que deva ser os Agora no principais. inverno vai ser.
Exatamente, né? Streptococcus. Aí quando você pega, por exemplo, com relação à sazonalidade, na região norte é muito utilizado o teste para Eu ia malária. perguntar isso, depende da região também, né? Exatamente. Agora, Então a gente de modo geral, Fernando, como é que eu sou dono de uma farmácia, vai, suponha, farmácia média, não estou em rede que me fornece informação, mas eu tenho que tomar decisões. Como é que eu vou escolher o que oferecer na minha farmácia? Qual é o critério? Existe essa tabela no mercado que não, esses são os mais vendidos. Como é que vai funcionar então, isso? como é algo totalmente novo, você não consegue olhar no retrovisor para saber, né, o que estava acontecendo para você se adequar ao modelo. Então, é um modelo que está sendo criado. A gente tem aqueles que estão regulamentados para a farmácia. Nesse primeiro momento, as farmácias acredito que deva ter pelo menos um de cada, até para começar a sentir qual vai ser a Ah, um de real demanda. cada, né? Só vende em caixa, né, Fernando? É Não por isso vende que a um gente está envelope fazendo. só para uma doença, não, é um Não. teste. Por isso que a gente adequou apresentações menores, justamente para que a farmácia consiga fazer essa experimentação, para saber, na região que ela atua, quais serão os testes que mais serão, né, solicitados ali, e ele consiga atender aquela demanda da melhor forma possível. Do ponto de vista, do ponto de vista comercial, é, existe uma margem de lucro já estimada, prevista, calculada para a oferta desses testes? Veja, não tem porque para o teste, como é diferente de medicamento, né, ele não tem um preço fábrica e um preço máximo ao consumidor, aonde a margem, teoricamente, ela já está pré-estabelecida, né? Então, quer dizer, isso vai ser de acordo com demanda e procura, e aí cada um vai precificar o seu serviço, porque, veja, uma coisa é o teste, mas a farmácia não vai vender um produto, né, Celso? A farmácia vai vender o serviço que vai estar junto com o produto. Então, eu acho que o que é mais importante aí é a farmácia poder atender da melhor forma o seu paciente. E isso, lógico, tem um preço, né? O profissional de saúde que ele está alocado ali para poder fazer isso tem um preço, e ele vai colocar tudo isso no custo do serviço, junto do produto, para que ele consiga ter uma margem adequada e poder, principalmente, fazer o melhor atendimento possível, né, para o seu cliente, para que seja um cliente recorrente, né, e esteja sempre dentro da farmácia buscando alternativas para a saúde. Isso não há nenhuma dúvida que quem deve cuidar disso é o farmacêutico, né? Quem deve liderar Sem dúvida. essa nova operacionalidade da farmácia é o farmacêutico. Ele Sem não vai dúvida, ficar né? muito, se houver uma demanda grande, ele não vai ficar muito afastado das suas obrigações regulamentares Veja, tudo isso vai ser testado agora, pela né? prática, né? O grande teste de fogo que a farmácia teve foi o teste da Covid, porque foi uma demanda gigante. Sem dúvida. E as farmácias, elas têm uma capacidade incrível de se adaptar, Você deve né? ter feito, eu fiz também na farmácia, Eu fiz vários deles, né? várias Quando você vai vezes. viajar, você precisa, vai É, fazer uma reunião, você precisa. sem dúvida. Então, eles conseguiram fazer isso com bastante propriedade, né? Ajudando demais com que aquela pandemia se tornasse ainda pior do que foi. Pelo teu feeling, Fernanda, qualquer farmácia poderá oferecer isso ou existe um porte razoável para começar a fazer isso? Olha, pelo que eu tenho acompanhado das questões regulatórias de adaptação da farmácia para execução do teste, não tem nenhum mistério grande. Eu acredito que toda farmácia vai poder se adequar, né? Vai precisar, lógico, de uma área lá para poder fazer, mas a maior parte delas já estão preocupadas com assistência farmacêutica, que na verdade esse Sem tema se dúvida, encaixa, né, Celso, com assistência farmacêutica. sem dúvida. Está totalmente relacionado. Então, é assim, eu acho que acredito eu que a maior parte das farmácias elas vão conseguir se adaptar rapidamente ao que precisa ser feito, e isso vai ser uma coisa muito boa. A farmácia trazer para dentro dela cada vez mais, né, pacientes ou consumidores que de alguma forma ela vai conseguir proporcionar bem-estar e saúde, eu acho que esse é o grande propósito, né, da indústria farmacêutica, nós que produzimos testes, entregamos testes, e da farmácia que leva isso para toda a população, entendeu? E nós estamos começando, de fato, uma nova era em sua visão, né? Com certeza. Você pega os países desenvolvidos, né, a farmácia já tem um papel diferente do que é aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido.
a gente precisa, o Brasil precisa cada vez mais disponibilizar a saúde. Saúde e bem-estar são muito importantes para que a gente consiga ter um povo da forma como a gente merece ser, né? Saudável, feliz, produtivo. Sem dúvida. Eu vejo assim, pelo menos. Vocês vão fornecer algum tipo de treinamento ao pessoal das farmácias? Celso, a gente tem um time preparado para isso, né? A gente já, como eu disse para você, a gente já trabalha com esses testes há bastante tempo. Agora a gente está somente adequando aos que vão ser pertinentes a esse processo na farmácia. Então nós temos profissionais aqui muito preparados para poder fazer isso. Já tenho conversado com algumas distribuidoras e redes, em conjunto a eles, a gente vai procurar acessar, né, ou nos tornar disponíveis o máximo possível para que as farmácias consigam ter acesso a nós e acesso a essas informações e aos testes que precisam para poder dar início a esse processo. Muito bem, Fernando. Espero que isso seja um sucesso, porque, como você falou, isso não vai influenciar apenas os pagamentos do lucro da farmácia, mas a própria saúde brasileira, né? Vai se Sim, beneficiar com isso, porque vai ter mais um posto avançado de saúde disponível em quase qualquer bairro, né, das cidades pequenas, médias, né, grandes. Então, eu acho que vai ser um grande avanço, né? sem Você acha dúvida. Eu também, né? acredito, essa é a essência, né, dessa RDC, é disponibilizar a saúde com um acesso mais fácil à maior parte das pessoas possível. Então, vai ser um sucesso, eu acho que, e o sucesso aí não é nem das pessoas que estão envolvidas, né, pensando na questão comercial, mas principalmente o sucesso da saúde, o sucesso do bem-estar, que é isso que a Mad Levinson busca, né, é para isso que a Mad Levinson está aqui. Então, a gente está bastante entusiasmado e preparado para poder contribuir para esse sucesso da saúde mais uma vez. Fernando Marinheiro, diretor da Mary Levison, obrigado por ter navegado conosco por esses mares nunca antes navegados. Muito obrigado, viu? Sua atenção. Celso, é sempre um prazer estar com a BC Farma, é sempre um prazer trocar ideia com você, né, dividir informação, e sempre que for necessário e a gente puder contribuir, conte com a gente.